Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aqui a nossa live, né? Vamos estar falando sobre a ansiedade que rouba o seu presente, né? É um tema de suma importância. Vamos ter aqui um convidado para lá de especial, né? Que é uma pessoa que realmente entende tudo, né? Sobre esse tema que vamos estar abordando aqui. O nosso convidado que é o Anderson Silveira, lá da cidade de Rio de Janeiro, né? Agora ele vai estar aqui já com a gente, ele já está presente na live, né? Vou estar chamando ele aqui agora. Olá, Anderson. Olá, boa Oi. noite. Como que está, Anderson? Tudo bem por aí? Tudo na paz e você? Tudo bem, graças a Deus. Aqui em Goiás, né, aqui em Anápolis, né, na minha cidade, que está chovendo Sim. bastante, né? Tá assim um clima bastante fresco, né? Tá bacana. Aqui tá calor, muito calor no Rio. Tá calor aí, né? Sim, tá. Ah, mas isso é ótimo, né? Um dia calor no Rio de Janeiro é fantástico, né? Para curtir É essas praias verdade. lindas que Sim, tem aí, né, Anderson? É uma maravilha, né? é verdade. Que é bonito o Rio, né? Muito bonito. Eu já fui no Rio de Janeiro umas 5 vezes, mais ou menos, né? Já desfrutei aí dessas praias lindas aí, né? Essas Sim, comidas fantásticas que tem no Rio de Janeiro aí. Eu gostei muito, preciso voltar mais vezes aí, sim, né? volta sim. Muito Seja bom. bem-vindo. Obrigado. Então, Anderson, nós vamos falar aqui de um assunto muito fantástico, né? Que é sobre a ansiedade, né? Antes de Sim, falar sobre esse assunto, eu vou estar me apresentando, né? Para quem não me conhece, eu sou Cid do Nascimento, eu sou coach, né? Sou especialista em PNL, psicologia positiva, psicologia e coach, e hoje também sou professor, fazendo doutorado em educação e ciências, e sou diretor da Escola de Vencedores, né, que é uma escola onde capacita as pessoas para atuar como profissional de desenvolvimento humano. E o Anderson fica à vontade também, antes para você se apresentar, né, falar quem é você, nossos convidados, que estão ansiosos, né, para aprender mais sobre esse tema, né, que é a ansiedade, né, que é uma coisa que está assolando a humanidade a cada dia mais, né? Fica à vontade, Anderson. é verdade. Como dizem, acho que é o mal do século a ansiedade, né? Isso, exatamente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson, sou do Rio de Janeiro, como já foi dito aqui pelo Sidney. Sou psicanalista e mestrado e mestre em psicologia. Atendo aqui no consultório, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, como psicopedagogo, né? Atendo crianças no espectro autista, diversos outros transtornos, crianças que não têm diagnóstico, faço ação social em alguns lugares carentes, né? Pessoa que não tem condições de pagar, também sou professor, e a gente está nessa batalha aí pela qualidade de vida, né? Pelo bem emocional de todos. Exatamente, né? Muito obrigado, Anderson. Prazer imenso, né, estar compartilhando com vocês esse conhecimento, né? Acredito que as pessoas estão aí prontas, né, para apropriar, né, desse conhecimento Sim, fantástico. Tem pessoas que têm ansiedade e nem sabem, né? Eu vou até fazer aqui sim, uma pequena abordagem aqui, e antes de eu passar a palavra para você e fazer a primeira pergunta, Anderson, para as pessoas entenderem, né, o que que vem a ser essa questão da ansiedade, né? Aquelas pessoas que são inseguras, né, aquelas pessoas que não acreditam no potencial delas, né, que vivem sufocando a alta confiança dela no dia a dia, né? As pessoas que têm ali um certo desequilíbrio, né? As pessoas que são confusas, né? Que têm dificuldade de tomar decisões no seu dia a dia, né? Quando vai tomar uma decisão importante, ela fica confusa, né? As pessoas que têm sentimento de impotência, né? Que têm dificuldade de fazer escolhas, né? E aquelas pessoas também que a gente encontra muito, né? Pessoas que têm sensação de morte,
né? Pessoas que vivem preocupadas, né? Com o filho saiu para viajar, né? Um parente que está distante, né? Fica sentindo aquelas sensações de morte para ela e para os seus entes queridos, né? Isso é uma pequena parte, né? Da questão da ansiedade, né? E agora nós vamos aqui entrar no nosso tema, né, da nossa live de hoje, né? Eu vou fazer aqui a primeira pergunta, né, para o nosso convidado muito especial, né, que está aqui, que é o Anderson Silveira, né, que tem um conhecimento fantástico, acabou de se apresentar, e nós vamos aqui fazer aqui uma bela discussão, né, sobre esse tema. Então, Anderson, a maioria das patologias emocionais são provocadas por acontecimentos traumáticos do passado, né? E a ansiedade também, ela advém desses acontecimentos traumáticos do passado? É muito provável que sim. Uma pessoa, na verdade, ela pode se tornar ansiosa, mas provavelmente ela já tem uma predisposição, né? Por algo que ela já tenha passado na vida e, como você mesmo falou, nunca identificou, né? Que era uma pessoa ansiosa. Mas muito advém dos seus traumas, dos seus momentos emocionais passados, de alguma frustração, de se inibir, de alguma fuga, né? E a torna ansiosa. É óbvio que não precisa exatamente ser dessa forma, né? Porque a vida, do jeito que ela acontece, ela acaba nos levando por um caminho de ansiedade, né? Ah, sim. Fantástico. Muito bem. E de acordo com que está aqui o nosso tema da nossa live, como que a ansiedade ela pode roubar o nosso presente, né? Que isso é um assunto que a gente está vendo todos os dias, né? As pessoas acabam perdendo o momento, perdendo o presente dela ali, né? Em função, né, dessa questão da ansiedade, né? Sim, na verdade, a ansiedade ela tem esse ponto, né, de fazer-nos fugir do presente, de não vivermos ele, né? E não é só preso ao futuro, não. É preso ao passado também. Pessoas que vivem lá no passado, algo que a gente não pode mais mudar, fica se martirizando, fica se culpando, fica se punindo, né, por algo que não funcionou como ela queria, por alguma coisa que aconteceu e não funcionou. E ela fica presa àquele passado. Então, isso também é uma ansiedade. A ansiedade não são só as preocupações excessivas, vamos dizer assim, né, com o que virá, né? Existem medos irreais. E eu creio que daqui a pouco nós possamos falar sobre isso. A ansiedade, ela tem vários graus, né? E quanto menos você reconhece a sua ansiedade, menos você foca no seu presente, né? Menos você se capacita, vamos dizer assim, para construir, né? Para construir os seus propósitos, para construir aquilo que você deseja alcançar, porque isso se torna um impedimento para a sua evolução, para a nossa evolução, né, de alguma forma, porque ela nos incapacita, a ansiedade nos incapacita a fazer certas coisas, porque nós temos tantas preocupações, tantos medos, tantas incertezas, que a gente esquece do aqui e agora. Exatamente, né? E, na verdade, isso é uma emoção, né? Que vem afetando aí a maior parte das pessoas, né? Seja ela crianças, adultos. Crianças, sim. Crianças já ansiosas. Eu fico observando, né, as crianças, que eu dou aula também, né? E cada sala de aula, seja ela de criança, adolescente, jovens, adultos, né? Vamos falar de crianças, normalmente tem aí, na minha observação, tem a média de 5 a 6 crianças ansiosas, né? Cada sala de aula, né? Que vive ali. Sim, porque os fatores externos, né, Sidney? Os fatores contribuem para a ansiedade, né? O fator sociedade, o fator trabalho, o fator família, tudo contribui para que o cérebro se torne ansioso. Isso, verdade. E
No decorrer da live, né, para o nosso convidado, nós vamos ter aqui questões que muito fundamentais, né, para você entender o que é ansiedade, para você estar entendendo, né, quais são os sintomas da ansiedade que de repente você pode ter, né, você tem um filho aí que pode ter uma criança que pode ter, né, então vamos permanecer até o final para você entender, né, que a ansiedade não é só o excesso de futuro, não, ele tem outros sintomas também, né? Tem vários Então, sintomas. Anderson, quais são os principais sintomas da ansiedade? Olha aí que pergunta bacana. Isso aí. Nós temos que entender uma coisa que é muito importante e que se torna um risco, né? Porque, como eu falei, a ansiedade ela tem vários graus. Então, eu posso ser uma pessoa simplesmente ansiosa por algo que eu vá fazer, por alguma preocupação boba, vamos dizer assim, mas essa ansiedade ela pode tomar conta da minha vida, né? E então, se elevar para um transtorno de ansiedade generalizada, porque existe o transtorno da ansiedade e existe uma crise de ansiedade. Sim. E as duas, elas podem levar você a um estágio avançado disso, que é o transtorno do pânico, né? Se levar a síndrome do pânico. Eu digo isso porque eu já fui uma pessoa que tive síndrome do pânico. Já fui uma pessoa que tive crises de ansiedade e foi muito difícil lidar porque eu não sabia. Então eu ia parar no hospital com taquicardia, que falando dos sintomas é um, né? Sensação de que meu coração está acelerado, que a minha pressão subiu, sudorese, medo de perder o controle. Você tem uma sensação de perder o controle, né? Muitas pessoas, dependendo do estágio, têm um medo de morrer. Eu vou morrer agora e não tem jeito, não tem solução, parece que é ali que eu vou cair, né? Tremores, sente tremores. Algumas pessoas podem sentir o corpo ficar anestesiado, o braço ficar anestesiado com aquela sensação de infarto, né? E outras mais leves, pessoas que roem unha, pessoas que ficam o tempo todo pensando no que vai fazer, que a gente associa até a síndrome do pensamento acelerado, que é o SPA. Né? Então, são muitos os sintomas, desde os mais simples, aqueles que a gente não observa no dia a dia, até os estágios mais avançados. Inclusive, se você me permite, sim, coincidentemente a gente fala desse tema, no dia 26 do mês passado eu lancei meu livro. Acho que você viu lá no meu Instagram, né? E o tema é autocura pela psicanálise, onde eu abordo a ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico. Onde eu falo um pouco de mim e conto alguns casos de consultório. Eu até me dei aqui o direito de abrir aqui o livro. E aqui está exatamente quais são os sintomas da ansiedade. Né? No livro você vai encontrar boca seca, preocupação excessiva, vontade de roer unhas, agitação de pernas e braços, tensão muscular, tontura, enjoos e vômitos, irritabilidade, dor na nuca, dor de cabeça. E eu poderia ficar aqui citando vários, que só aqui eu coloquei 27 sintomas. Então, a ansiedade é algo preocupante e que nós temos que estar de olho nisso, né? Nos perguntarmos, será que meu estado é um estado normal? Né? É uma ansiedade normal ou uma ansiedade preocupante? E aí a gente tem que se questionar em relação a isso. Exatamente, muito bom, né? Uma coisa que eu achei interessante você dizer que realmente a questão da ansiedade no estágio avançado, ela se torna o síndrome do pânico. Sim, se torna a síndrome do pânico, né? Porque é o estado de alerta da pessoa, onde a pessoa cria outras fobias, porque é uma associação, né? Uma associação de temores. Eu começo com uma ansiedade, essa ansiedade ela vai aumentando, eu já me irrito se eu estou em lugares cheios, eu me irrito se pessoas começam a falar alto. Então, eu associo apenas que eu estou com fobia social, mas eu posso estar adquirindo, né, isso, porque a ansiedade está me causando aquele bater mais forte do coração de não suportar estar naquele local, né? Então, eu começo a me incomodar, eu começo a sentir os sintomas mais fortes, eu sinto dor na nuca, eu tenho a sensação de que eu vou desmaiar, que eu tenho tonteira. Então, só vou somatizando isso tudo e chego a um estágio de ansiedade generalizada, né, que é o TAG, e depois eu vou para a síndrome do pânico, onde eu já não consigo mais sair na rua, onde as crises são intensas e duram muito mais tempo,
né? É um descontrole muito grande, e eu vou te dizer de verdade, Sidney, é uma sensação realmente de morte. Eu vou morrer e não tem jeito. E a pessoa vai para o hospital porque ela acha que está infartando. Exatamente. Eu gosto de abordar esse tema, porque, na verdade, no nosso meio, né, na carreira da docência, no magistério, eu já vi muitos casos, muitos colegas, né, nossos, né, têm passado por isso. Eles não querem ficar no meio de pessoas, né, a fobia social, né, então gera muito esses casos aí, né, e a gente não percebia que isso vinha aí de uma ansiedade, né? Sim. E a ansiedade, ela esconde muitas outras comorbidades dentro dela que pouco se fala, né? Por exemplo, tem a síndrome da perna inquieta, que é uma síndrome do transtorno, aí onde a pessoa fica com a perna se mexendo o tempo todo, dá um desespero, a vontade que a pessoa tenha de sair correndo e não parar mais. Isso tudo é uma resposta do cérebro, né? É uma resposta neurológica de que você está muito ansioso, né? E a síndrome do pensamento acelerado também, que é o SPA, onde você pensa no passado, no presente, no futuro, onde você já viveu aquela cena várias vezes e, na verdade, ela nem aconteceu. Isso tudo acontece só na cabeça da pessoa ansiosa. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, Anderson, eu não estou enxergando bem o nome da pessoa aqui. É o Lucas Silveira, né? Ele está falando aqui, né? Fico ansioso a ponto de ter atitude de ficar muito agitada e ter atitudes que eu não consigo sofrer calada. Eu me exponho. O que devo fazer? É uma pergunta aí. Olha, a Mirlene, né? A Mirlene. É incrível os casos que eu conheço, né? Eu, por exemplo, trabalho com terapia de casal. E uma pessoa estava tão ansiosa que ao final da terapia, o dedo dela estava todo ensanguentado, mas literalmente ensanguentado. Ela estava tão nervosa que ela foi machucando, puxando. Quando foi ver, não era um machucadinho, era muito sangue. E uma agitação e um nervosismo. Eu costumo dizer que você tem que prestar atenção em qual foi o gatilho que te gerou aquela ansiedade. Porque eu costumo dizer o seguinte, temos que sentir. Se você está ansioso, seu cérebro está dizendo para você assim, olha, alguma coisa não está legal, né? Estou cheio de informações. Então, permita-se sentir. A fuga, ela nunca vai ser a solução. O se sentir ansioso, sentar, deixar vir aquela sensação desagradável, e está tudo bem, né? Tá tudo bem, que aquilo vai passar. E depois você tentar associar o que foi que aconteceu. Porque, às vezes, ou seja, uma imagem na televisão, é um som que você ouve no rádio, é alguma coisa que desperta. E a gente volta lá para a sua primeira pergunta. A ansiedade, ela pode ser algo, né, do passado, pós-traumático? Pode e não pode, mas se for aquela cena, aquele som, aquele cheiro, qualquer coisa, o seu cérebro identifica que aquilo que você viveu no passado esteja vivendo de novo. Nosso cérebro não entende o que é real do que é imaginário, do que está acontecendo para o que não está acontecendo, que foi no passado. Então, é a identificação disso, é tentar se acalmar. E depois a gente vai falar de algumas técnicas para tentar se acalmar. Exatamente, né? Então, vamos para a próxima questão, né? A ansiedade, ela pode afetar nos relacionamentos e também na produtividade de uma pessoa? Pode, não só pode, como acontece, né? A pessoa que é muito ansiosa, que é ligada no 220, como dizem por aí, ela tende a querer que a outra pessoa também tenha um comportamento que ela julga ser de agilidade. Ela quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não é? E ela acha que a outra pessoa tem que fazer. Se a outra pessoa fizer 5, ela diz que a pessoa, você é mole, você não faz, né? Então, realmente desgasta os relacionamentos, porque você não para pensar, né? Você não consegue parar para se ver. E aí você quer ver o outro. O que o outro está fazendo ou o que o outro não está fazendo. Então, realmente, ele atrapalha os relacionamentos. E torna o dia improdutivo, porque você se cansa emocionalmente, você não consegue ter uma noite de sono tranquila, né? O que acaba prejudicando o seu dia profissional, né? De trabalho, pedagógico,
porque você acaba tirando o seu foco, a sua atenção real para aquilo que você tem que fazer. E você está propenso a cometer mais erros do que você pensa. Exatamente. Isso é uma questão tão importante que é importante as pessoas observar isso aí, né? Porque isso aí acontece, por exemplo, pode acontecer no trabalho, nas empresas, lá na Sim. escola, né? Até dentro de casa, né? Marido e mulher, né? Acaba realmente desgastando o relacionamento aí, né? Imagina um superior seu, ansioso, né? E ficar cobrando seu, querendo que você faz. Se ele fez 10, ele quer que você faz 10 também, não respeita o seu limite, né? E principalmente se for entre casal, né? Essa questão realmente gera um desgaste muito grande, né? Na verdade, isso realmente acontece, né? Dentro das corporações, né? Dentro das casas, né? E as pessoas têm que entender isso e na verdade, procurar ajuda, né? O Anderson. E em todas as relações, né? Não só na relação conjugal, na relação profissional, na relação social, na relação com os filhos, porque o ansioso ele acaba querendo impor o modo dele de agir, né? E por outro lado, quando a gente fala de trabalho, se o seu superior ele te pede para cumprir uma certa demanda, você quer correr tanto, você quer cumprir aquilo de qualquer forma, que você se esgota, né? Nós todos temos um limite. Nós todos temos um limite. Podemos trabalhar com meta, mas precisamos pensar até onde está sendo favorável para mim, até onde eu estou correndo desnecessariamente, porque às vezes é até desnecessário, né? O seu supervisor, o seu superior, ele não pediu daquela forma, mas o seu cérebro assimilou que é daquela forma, porque para a gente que é ansioso, para as pessoas, tudo é muito corrido, né? Tudo tem que funcionar naquela agilidade, em menor tempo. Aí a gente pensa, é tempo e qualidade ou é só tempo sem qualidade? Exatamente, né? E a ajuda, ela é necessária, né? É necessária, primeiro, é o autoconhecimento, né? O auto-questionar-se para saber se a pessoa está num quadro ansioso. Eu gosto muito de usar dois verbos, eu falo para todos os meus pacientes, é o ser ou estar, sempre uso isso. Eu sou ou estou ansioso? Eu sou ou estou triste? Né? Eu sou ou estou angustiado? Porque eu posso ser aquela pessoa sem perceber, eu posso estar naquela condição, seja qual for, por algum motivo. E isso é uma observação muito importante e que provavelmente vai dar o caminho para que a pessoa faça aquilo que é melhor para ela mesma. Eu sou ou eu estou? Exatamente, né? Isso é muito bacana, né? Tem umas duas perguntas aqui, Anderson, do pessoal que tá participando da live. Já nós vamos responder ela, que não está aparecendo para mim aqui, tá? Mas vamos já agilizar, né, essa questão aqui. Vamos para mais uma questão aqui, até que fica pronta aqui a pergunta do nosso participante. A ansiedade é um tipo de emoção que pode ser sentida por qualquer tipo de ser humano, seja ela criança, adulto, homem, mulher, né? E por que essa emoção aumentou tanto nos últimos dias, né? No momento que nós estamos vivendo, né? Até esse momento que estamos vivendo aí, esse momento pós-pandemia, né? Todo mundo está vendo que aumentou muito essa questão da ansiedade, né? Em todos os níveis, né, de idade aí, desde a criança até, né, aquele bem idoso, né? Sim. Fugindo um pouquinho só o tema, mas para a gente poder falar da ansiedade, com essa pandemia, o estar juntos, no início, quando as pessoas realmente estavam muito isoladas, não podiam sair de casa, né? Até as agressões à mulher aumentou muito, né? O abuso, a mulher está ali está aprisionada com o próprio agressor, né? Até isso foi uma notícia que nós tivemos há pouco tempo aí em reportagens sobre as coisas que aconteceram. E a ansiedade não ficou longe, porque você está com o tempo ocioso, sem trabalhar, muitas pessoas sem receber, sem saber o que aconteceria pós-pandemia, se haveria uma pós-pandemia. Pessoas perdendo parentes como eu perdi esse ano, né? Perdi outras pessoas, enfim. Isso tudo são motivos para que você se torne mais ansioso. O esposo ir trabalhar,
a mulher ficar em casa ou ir para o trabalho dela, deixar a criança no colégio, enfim, e se encontrar à noite, é algo que virou rotina na vida das pessoas, das famílias. Mas ninguém se preparou para estar convivendo 24 horas. A verdade é essa. E aí eu me pergunto, eu estou pronto para conviver com o outro sem antes saber conviver comigo mesmo? E aí todo mundo se torna ansioso, não é? E aí todo mundo se torna ansioso, porque a convivência é difícil. Eu me compreender, às vezes, é difícil. Imagina eu aceitar o outro 2 anos com as mesmas preocupações, com os mesmos medos, né? Então, realmente, a ansiedade aumentou muito por causa dessas situações, do aprisionamento, né? Do se enclausurar com a família, de não poder ver outras pessoas, sair para distrair a mente, como costumam dizer. E as crianças são também ansiosas. Tem crianças que passaram a pandemia aí dormir 6 horas da manhã, né? Porque ficava desesperada, tinha que ficar na internet, ver televisão, fazer alguma coisa, porque até o cérebro delas passaram a ficar mais agitados. E assistir o comportamento entre os pais também a tornou mais ansiosa. A criança, ela presta bastante atenção em tudo que acontece, por mais que a gente não pense, não preste atenção, eu acho que não. Mas sim, isso daí foi um dos motivos também para as crianças ficarem mais ansiosas e as pessoas em geral, né? Exatamente, né? As crianças, pelo que eu vi, parece que foram os que mais se abalaram, né? Porque eu fico observando, né? Às vezes as crianças, elas estão ali, né? As crianças aí na pré-adolescência, né? Elas estão ali de bem ali, de repente elas começam, né? A se cortar, né? A se ferir, né? Isso ali já é algo da ansiedade que elas querem colocar para fora, né? No meu consultório aumentou muito a demanda de adolescentes de 12 a 18 anos se automutilando, realmente cortado, com tentativa de suicídio, e crianças de 7, 8 anos, a mãe trazendo com suspeito de estar com TDAH, com estar no transtorno do espectro autista, e na verdade era só a emoção ansiedade. Né? É o descontrole que começou a haver dentro de casa. Os pais darem celular para a criança porque precisam ficar tranquilos. E, de repente, como eu falei, ninguém estava preparado. E nós nunca vamos estar, Cid. Na verdade é essa. Nós nunca vamos estar preparados para nada. Nós temos que fazer as coisas acontecerem. Né? Poderia ter diversas formas das famílias se socializarem, de fazerem produtivo, o tempo ocioso, mas apenas para terem tranquilidade, agiram de formas impensadas e isso nos gerou transtorno. E a gente tem que pensar, porque se houver uma outra pandemia, ou, sei lá, futuramente alguma outra situação, como é que nós vamos nos comportar? Né? Que isso tenha sido de exemplo para a gente se preparar para os próximos acontecimentos da vida, na verdade, em si, né? E na verdade é isso mesmo, nós se preparar, né? Porque, na verdade, a gente observa, né, que até então a gente pode olhar, né, o nosso passado que tão próximo, né, antes da pandemia, antes de 2018, 2019, né, a 2020, a nossa sociedade, vamos dizer assim, de forma geral, as nossas escolas, né, as corporações, elas são muito carentes, né, desses profissionais, né, que lidam com as emoções, com as questões psicológicas, né, e agora realmente a carência aumentou muito mais, né, porque veio todos esses problemas aí, né? Sim. Geralmente as pessoas, algumas pessoas, né, não todos, têm aversão a procurar ajuda terapêutica. Terapeuta, psicólogo, psicanalista para maluco. Não é. Todos deveríamos fazer terapia, todos. Porque lidar conosco mesmo é difícil, lidar com os acontecimentos da vida é difícil. Pegar um trem cheio de manhã é difícil, enfrentar um congestionamento é complicado, né? Haver uma cobrança no seu trabalho, passar por uma dificuldade dentro de casa. E isso tudo que eu estou falando são coisas básicas que acontecem na vida de qualquer um e só tende a fazer com que uma pessoa se torne ansiosa ou desperte aquele gatilho que já existe lá dentro dela. Exatamente. Vamos ver aqui, André, alguma pergunta aqui dos nossos participantes aqui. O Lucas, por exemplo, eu tenho vontade de correr, chamar pessoas, chorar igual um doido, mas não faço porque quero. Essa é a minha maneira de me expressar. Eu não queria ser assim.
Na verdade, quando fala eu queria chamar pessoas, eu queria falar, eu queria chorar, eu acho que isso vai além da ansiedade, né? Eu acho que isso vai além de uma carência afetiva, de uma necessidade, de algo que a pessoa possa ter passado. E aí a gente fala, né, que gera uma ansiedade, uma necessidade de compartilhar com outra pessoa, né? E a outra pessoa talvez não esteja preparada para lidar com isso, né? Tem muitas pessoas que não têm tempo, não têm a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, de dar atenção, de conversar, mas pode ser uma carência, pode ser uma castração, que a gente costuma usar essa palavra na psicanálise, né? Algo que ficou ali perdido, não foi construído, né? E essa pessoa necessitaria, talvez, né, de passar por uma análise, passar por uma terapia, procurar ajuda, falar dessas emoções, né, e identificar realmente o que está dentro dela mesma que traz essa necessidade aí. Na verdade, então, tem que buscar ajuda, né, para realmente identificar, né, qual é o princípio de tudo isso, né? Sim. Todos nós somos capazes de nos autocurarmos dessas doenças emocionais, porque tudo está dentro da gente, está tudo no inconsciente. Se tudo fosse consciente, nós não faríamos, né? Exatamente. Vamos aqui a pergunta do Nicodemos. Eu, do nada, me dou uma vontade enorme de chorar. Isso é ansiedade? Pode ser, porque o chorar, ele é um sintoma da ansiedade, né? O chorar sem saber porquê, né? Ele tem um porquê, na verdade. É um porquê que nós não identificamos, mas, como eu acabei de falar agora, inconscientemente, existe um porquê, né? Quando foi que me deu vontade de chorar se eu não sou esse tipo de pessoa? Foi quando eu perdi um emprego? Foi quando eu rompi uma relação? Foi quando eu perdi alguém importante? Foi quando eu mudei de escola, mudei de emprego e deixei pessoas para trás? E aí, naquele momento ali, eu segurei aquela emoção e hoje meu inconsciente traz essa vontade sem que eu perceba. Então, sim, pode ser ansiedade por algo que eu deixei perdido lá no passado. Isso, exatamente. Daí, na verdade, a gente observa que esse é um sintoma aí, que não só do Nicodemo, né, mas é um sintoma que assola aí uma grande parte da população. Tem vários conhecidos, vários colegas que passam por isso também. Muitas pessoas dizem, hoje eu acordei estranho, não acordei bem do nada, né? Costumo usar muito essa palavra, do nada eu fiquei triste, ou do nada meu humor mudou. Nós achamos que é do nada, né? Só que não é do nada, é algum gatilho que despertou, seja de ontem, anteontem, mês passado, e o cérebro acionou ali naquele momento. Então, realmente não é do nada. Isso daí é um motivo de ansiedade por alguma coisa que eu quero, né? Que eu preciso resolver. Obrigado, Alisson. O Alisson está parabenizando aqui a nossa live, né? Realmente está sendo muito proveitosa. Realmente, Alisson... Eu não consigo ler nada, Sidney. Estou ceguinho, meu óculos ainda quebrou, tem 10 minutos. Ó, botei até... Eu também quase não estou vendo aqui, mas tem a minha auxiliar aqui que está... então, porque eu não estou lendo nada. Que bom que as pessoas estão participando para esse assunto importante, né? Sim. Então, vamos para mais uma pergunta aqui, né? Muito interessante. Tá, o Lucas também agradeceu pela resposta, né? Obrigado, Lucas. A ansiedade é uma doença psicológica? Não, a ansiedade não é uma doença psicológica. A ansiedade ela é uma doença que envolve o emocional, o orgânico, o psicológico, mas ela é uma doença psicossomática, né? Ela é uma doença... Muito bem. Exatamente, uma doença psicossomática, né? Que é a soma, na verdade, de tudo aquilo que a gente vive, que nós vivemos, e que, de alguma forma, isso, em dado momento, ela vai sair e é vista como uma doença, mas não psicológica. Eu digo, Sidney, para algumas pessoas que não sabem, que, na verdade, desde o momento em que estamos no ventre de nossa mãe, nós já absorvemos uma carga genética de 2 anos antes de nós estarmos ali. Então, se minha mãe, 2 anos antes de engravidar de mim, ela tiver passado por algum trauma, algum aborrecimento, alguma coisa que ficou nela,
eu automaticamente vou receber um pouco dessa carga, né? Então, a ansiedade, ela pode ser traumática? Não, mas ela pode ser genética, né? Ela pode ser um pouco da carga que eu recebi e o que eu vou desenvolver conforme o tempo da minha vida pode aumentar isso, né? Ou não. Vai depender de como eu vou viver e o que eu vou buscar para poder ficar melhor, né? Para poder viver melhor. Então, isso é o psicossomático. Eu aqui com vários... Que aprendizado, viu? Hoje essa é uma aula fantástica. Eu com vários estudos aqui de psicologia nunca tinha ouvido, né, e nem lido a respeito dessa parte que falou aí, né, de 2 anos antes, né, de engravidar, né, já tem essas consequências para a criança. Tem uma pessoa que eu não sei se ela está na live porque eu não enxergo, mas essa semana ela perguntou para mim, uma paciente: Anderson, você vai descobrir quem sou eu de verdade ou você vai construir uma nova pessoa? Eu falei, não, a gente não vai construir, né? Porque ela tem um bloqueio muito grande do passado dela. E é incrível que, através da associação livre, né, de uma conversa psicanalítica, como a pessoa vai resgatando coisas que ela jamais lembrava. A pessoa fala assim, nossa, eu estou arrepiado, eu estou isso, eu estou aquilo. Que você vai induzindo e cada fala é importante. A fala sem pré-julgamento, né? Sem tentar direcionar um assunto, deixar que simplesmente a pessoa fale. E ela vai se reconstruindo, vai se descobrindo, né? Na verdade, são as máscaras que ela foi colocando durante a vida dela e a gente só vai tirando até chegar na essência da pessoa, né? Sim, exatamente. Leandro Santos, né, tá parabenizando o Anderson aí, né? Realmente o Anderson é uma fera, é um gigante aí, né? Nos conhecimentos, né, da psicanálise, da psicologia. Vamos lá para mais uma questão, né? Quais são os 3 tipos de ansiedades? Acho que tem muito mais de 3, né? Você inclusive falou no seu livro aí, né? Mas vamos falar em os principais. Vamos. Tem vários tipos de ansiedade e progresso da ansiedade, né? Mas para a psicanálise, que nós temos como referência Freud, né? Temos uma ansiedade chamada realista, uma ansiedade chamada neurótica e uma ansiedade chamada moral. Existem 3 tipos de ansiedade, tecnicamente falando, né? Mas a gente sabe que é igual você estudar, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Sim. Mas se a gente for resumir as diferenças dessas ansiedades, a realista está dentro daquilo que é real, né? Se, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, um exame que seja algo realmente sério, que seja uma suspeita de eu estar com alguma doença, aquilo vai me causar um pouco de ansiedade, né? Mas é uma ansiedade como um objetivo, eu sei o foco daquela minha ansiedade, então ela é realista. Nós conseguimos reconhecer o que nos leva àquilo. A ansiedade neurótica, não. A ansiedade neurótica, ela começa pelas nossas frustrações, pela nossa infância, pela nossa castração, por tudo aquilo que não é identificado. E começa a surgir o quê? Pensamentos irreais. As pessoas que têm pensamentos de que estão sendo perseguidas, é uma ansiedade, parece que não, mas é uma ansiedade. Não, tem gente que fala assim, é neurótica, né? Mas é uma ansiedade neurótica. O medo de que se ela andar de avião, ela vai morrer. O medo de que se ela mergulhar, ela vai morrer afogada. São medos que só estão na cabeça, para a gente poder resumir. A ansiedade neurótica, o seu medo só está aqui dentro. Não está na realidade porque você não viveu. Você construiu um medo de algo que você nem sabe como é, né? O que vai ser da minha vida daqui a 10 anos? Eu começo a projetar, criar um medo incrível, mas eu nem sei se eu vou estar vivo daqui a 10 anos. Eu nem sei se eu vou estar lá daqui a 10 anos. Então, quando esses medos, quando essa ansiedade começa a destruir o seu dia a dia, isso é uma ansiedade neurótica, né? Porque deixa a pessoa neurótica. E voltando lá no tema, né? Na verdade, essas questões acabam roubando o presente da pessoa, né? O momento ali que ele deveria viver. Olha, nós somos... Sim, nós somos seres à sombra do que nós fomos na nossa infância. Eu digo isso sempre. Muito interessante.
E nós temos a ansiedade moral. O que é ansiedade moral, Sidney? É ansiedade. Para Freud, nós temos 3 situações, né? Nós temos o id, o ego e o superego. O id, para quem de repente não conhece, seria o nosso inconsciente. Tudo que a gente não consegue acessar, todo medo, todo desejo, tudo aquilo que a gente quis fazer, mas por medo de culpar, por medo da sociedade, por medo das culturas, ficou tudo trancado, está tudo no id, né? Que é o inconsciente. O ego é o consciente, né? É o consciente, aquilo que tenta fazer com que as coisas funcionem de uma forma culturalmente correta, moralmente correta para a sociedade. E o superego é o que fica naquela luta lá com o seu inconsciente, né? Tentando fazer com que você faça o que você quer. Então, o que acontece? Quando existe uma ansiedade moral, por exemplo, eu tenho medo de desapontar aquela pessoa que acreditou tanto em mim, que investiu tanto em mim, sei lá. Minha mãe focou em pagar meus estudos, se esforçou, fez de tudo para ser alguém e acabou que eu não fui aquilo que ela queria. Então eu adquiri uma ansiedade moral, né? Que tem a ver com moralidade. Tem a ver com moralidade. Só que isso se refere ao superego, de eu achar que eu tenho que construir aquilo, de que eu tenho que ser aquilo. Então existe uma cobrança exagerada em cima disso, né? Por questões morais. Exatamente. Então são diferentes, mas no fundo são todas ansiedade, né? E todas elas podem aumentar aí, te levando a situações muito desagradáveis na vida. Verdade. A gente que tem um conhecimento acaba identificando, né? Mas as pessoas que não têm esse conhecimento, ela acaba não identificando e acaba nem percebendo que tem a ansiedade, né? O Nicodemo está falando aqui, tem várias perguntas aqui dos participantes. O Nicodemo está falando, eu tenho essa dificuldade de dormir no escuro sozinho. Como posso combater essa dificuldade? Eu não entendi, eu não ouvi. Você pode repetir, Cid? O Nicodemos, eu tenho essa dificuldade de dormir no escuro e sozinho. Como posso combater essa dificuldade? Olha, se existe medo de dormir no escuro e sozinho, né? Isso daí com certeza faz parte de algum processo da vida em que a criança se sentiu abandonada. Por exemplo, eu tive uma história parecida com essa, e na sessão de psicanálise com sugestão de hipnose, a pessoa lembrou de quando tinha seus 6, 7 anos, que a mãe saiu para ir a algum lugar, os avós estavam embaixo, só que a criança estava dormindo. E quando ela acordou, ela estava sozinha, ela começou a gritar, e ela criou um trauma na vida dela. Só que ela só veio descobrir isso agora, com os 37 anos. Né? E aí foi um gatilho que despertou um medo nela. Sim. Então, na verdade, tem que procurar aí, né, um profissional para identificar, né? Porque pode ser duas coisas. Pode ser o medo do escuro, que representa alguma escuridão na vida da pessoa, algum momento, ou pode ser o estar sozinho. Às vezes não está nem associado a dormir no escuro ele sozinho, né? Às vezes pode ser uma coisa ou outra, só ele associa isso. Voltando só um pouquinho na ansiedade moral, eu recebi uma pessoa que se mutilou muito, né? E ela foi trazida pelo marido. E de diversas causas que nós chegamos ali, uma delas, agora me lembrando bem, remete à ansiedade moral. Ela, muito nova, os pais idealizavam que ela era uma filha perfeita, exemplar. Sim. E ela, como dizia, tirava notas boas, não dava dor de cabeça, não dava trabalho. Só que ela engravidou e foi expulsa de casa, com 16 anos. E hoje, ela traz para mim que ela se culpa por não ter sido aquela filha perfeita. E ela criou uma ansiedade, né? Não conseguiu identificar, está reproduzindo isso com os próprios filhos. E, além de tudo, identifiquei ali uma depressão refratária, né? O que é depressão refratária? É aquela depressão onde você não consegue mais curar com nenhum tipo de medicamento.
porque nenhum medicamento funciona mais. Então, para você ver como é que a ansiedade ela é algo perigoso, né? Ela vai trazendo diversas outras comorbidades, outras doenças. Só repete o nome aí, Anderson, quando chega nesse estágio. A depressão refratária. Refratária. Ah, refratária, né? Muito bem. Isso, refratária porque nenhum medicamento mais consegue diminuir aquele impacto, né? É a depressão recorrente. Hoje você tá, daqui a 2 anos você tá, fica 3 dias, só que os remédios não fazem mais efeito, então é refratária. Ah, sim, exatamente. Entendido. Anderson, tem mais algumas perguntas aqui. Teve uma pessoa aqui que perguntou onde você atende, né? Aí no final você vai falar, né? O local onde você atende. E tem o Leandro Santos também, quer que você fale um pouquinho sobre seu livro, né? Mas no final você vai falar um pouquinho também, né? Vamos aqui para as últimas perguntas, né? Para nós fazer nossas considerações finais. Quais os sintomas podem indicar que a ansiedade está sendo destrutiva, né? Como está sendo prejudicial, né? Igual nós falamos no início, na corporação, lá no trabalho, nos relacionamentos. A ansiedade, na verdade, por menor grau que seja, ela já começa a ser destrutiva. Porque ela começa a tirar a sua paz, né? O seu sossego, e você não percebe. Então, uma ansiedade, se amanhã eu tenho uma viagem e hoje eu já estou sofrendo, pensando em como vai ser, se vai dar tudo certo, parece uma preocupação boba, mas já é destrutiva, porque ela já começa hoje a me cansar emocionalmente e sem eu perceber, fisicamente também vou me sentir cansado, que meu cérebro vai passar essa informação de cansaço para o meu corpo. Então, pode não parecer nada, mas já é destrutiva. Quando eu começo a perder o sono, que eu deito na cama e estou pensando no que eu fiz hoje, em como foi meu dia, no que eu tenho que fazer amanhã, na conta que eu tenho que pagar semana que vem, já estou numa fase muito mais avançada. Exatamente. Quando eu já não consigo mais ter controle dos meus dias, quando eu não dou mais conta daquilo, ou quando eu faço tudo e depois eu me sinto doente, me sinto cansado, me sinto esgotado emocionalmente, me tremo, isso já é destrutivo. Quando eu não consigo mais cumprir os meus compromissos, ir a algum evento social, profissional, estar entre as pessoas, porque eu passo mal, ou porque eu me sinto cansado, ou qualquer sintoma daquele que nós falamos, mas eu não consigo cumprir, é destrutivo, né? Então, a ansiedade, ela sempre vai ser destrutiva pelos mínimos detalhes que a pessoa sentir. Pelo menor sinal. E vamos dizer aí que 80% ou mais da nossa população, elas têm esses problemas aí, né? Sim. Principalmente as pessoas que convivem no dia a dia, no trabalho, né? Nossos vizinhos, né? Eles convivem com esses problemas, né? Aí. Olha, se eu perco o meu emprego porque eu sou muito ansioso, porque eu trabalho de uma forma diferente da minha equipe e a minha equipe reclama, quer dizer, é destrutivo. Eu não consigo ser calmo, eu torno um ambiente agitado, né? A ansiedade, ela me faz também, às vezes, não querer mais estar naquele local. Então, eu falto o trabalho, eu chego atrasado. É destrutivo. A pessoa pode não perceber, mas ela já não sente mais aquele... Parece que ela não tem mais aquele compromisso. Só que não é isso. Ela não sente vontade mais de estar ali, porque gera uma hiperatividade na pessoa, né? Quando eu destruo minha família... Isso. Eu observo muito, as corporações têm esses problemas aí que assolam todos os dias, né? Pessoas que têm esse comportamento, já não tem vontade mais de ir para o trabalho, que falta, chega atrasado, né? Tem muito isso aí, né? Então, os coordenadores, supervisores, gerentes, eles sofrem muito com esses problemas aí. Sim. Os jovens, por exemplo, que vão fazer dinâmica de grupo para apresentação, para concorrência de emprego, que aí começam a ficar ansiosos, agitados, gesticulam, começam a mostrar um comportamento ansioso, estão sendo avaliados pelos recursos humanos, né? Ele já está, então, ali destrutivo, porque ele já está jogando a carreira dele fora ali. Exatamente. Vamos lá para mais uma questão, né, que é a 9, né, para nós já seguir para nossas considerações finais, né, o Anderson vai falar sobre o livro.
né? Existe algo que faz a pessoa conectar com o presente? Essa é uma questão aí muito interessante. Existe, né, Sidney? Só que para quem já está num quadro de ansiedade assim, muito avançada, vai ser bem difícil ela ter a paciência para fazer isso, para usar essas técnicas. Mas, por exemplo, reaprender a respirar. Porque a gente já não respira mais como deveria ser. A gente já respira no automático. O que é o respirar? O respirar é você trazer lá do seu diafragma, né, todo o ar que tem. Puxar mesmo, inspirar pelo nariz. Eu fui até dar uma palestra uma vez num local para dependentes químicos, enfim. E eu usei essa técnica da respiração. E eu sempre digo, ao fazer a respiração correta, se você não estiver mais acostumado, você até passa mal. Você se sente tonto. E aconteceu isso com uma pessoa, achei até engraçado, que a pessoa está me dando uma tonteira, estou passando mal. Eu até dei um sorriso. Mas a gente não respira mais direito. Se nós passarmos a respirar, é uma forma de focarmos no agora. Se nós passarmos a observar tudo que tem à nossa volta, quando nós temos, por exemplo, uma crise de ansiedade, que é diferente do ser ansioso e ter a crise, né? Observar, por exemplo, eu estou aqui na minha sala, eu estou vendo aqui um quadro, a parede ali atrás é vermelha. Se eu mesmo começar a fazer essas observações, eu começo a trazer a minha mente para o presente. Né? Eu estou olhando o Sidney, estou conversando com ele, eu estou vendo que aqui tem um livro. Tipo assim, reparar tudo que tem ali naquele momento traz a minha mente para o presente. Usar técnicas de meditação traz a sua mente para o presente. Contar de 1 a 100 e depois ao contrário, de 100 a 0, pulando de 2 em 2 números, de 3 em 3 números. São várias técnicas, mas para o ansioso, nossa, isso daí vai ser um desespero. Eu digo porque no livro eu ensino essas técnicas e um paciente falou para mim assim, não dá não, hein? Pedir para eu contar até 50 é muita coisa para mim, começou a me dar nervoso. Mas é uma forma de você vir para o presente e colocar sua mente onde? Dentro de uma realidade. Porque a mente do ansioso já não vive mais dentro de uma realidade. É paralelo o mundo que foi criado ali. Realmente. Então, nós estamos chegando aqui no final da nossa live, né? Foi, assim, fantástico nesses conhecimentos. Nós vamos ter que fazer mais lives, né? Para nós voltar, né? Falar sobre esse assunto, que é um assunto realmente interessante e todos buscam, né? E agora você fala um pouco sobre o seu livro, né? Aonde você atende, né? As pessoas estão querendo saber, né? Como comprar esse livro. O livro já era um projeto meu, né, de falar sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre a síndrome do pânico, porque esses são os 3 focos do livro, e são 3 artigos que eu escrevi a nível internacional, né, com uma faculdade aí, publicou numa revista internacional, para que as pessoas se percebam enquanto ansiosos, né, e até que grau, até onde ela pode chegar, o que pode ser da vida dela. E para eu começar a escrever, eu me dei como referência. Eu dei a minha infância como referência, o que eu passei, algumas coisas que me levaram a 35 anos depois perceber que eu era uma pessoa ansiosa e por que eu era uma pessoa ansiosa. Né? Que eu criava 1000 desculpas, que eu queria uma resposta para aquilo. Só que eram desculpas realmente, eram invenções da minha cabeça. Até realmente eu entender qual foi a punição que eu fiz a mim mesmo, qual foi a culpa que eu botei para mim mesmo, qual foi a carência que eu tive para entender por que eu me tornei quem eu me tornei. Uma pessoa que não parava em empregos, uma pessoa que teve várias formações e nada estava bom, né? O relacionamento familiar não era bom. Então, eu coloquei tudo isso no livro. E aí eu costumo dizer que o livro ele não tem fim, porque tem uma parte que tem 100 e poucas perguntas que você vai se fazer e se refazer ao longo da sua vida e sempre você vai ver aquela história, a mesma história, por um ângulo diferente. Então, a autocura pela psicanálise, né, é uma trajetória diária para viver bem. Porque eu digo que nós somos capazes de nos curarmos se nós descobrirmos quais são esses gatilhos inconscientes. Não fugir das sensações
enfrentar, entender, né, compreender e trabalhar isso todo dia. É uma editora, a Editora Sólido, que foi o primeiro livro que eu fiz. Tem alguns sites à venda, no meu Instagram tem os links, né? E foi um sonho realizado de verdade, porque eu pude levar isso, compartilhar com várias pessoas, né? O que eu vivi, algumas histórias incríveis de pacientes que me deram autorização para poder divulgar. Para você ter uma ideia, uma pessoa que adquiriu síndrome do pânico, e sem saber, foi porque uma aula de mergulho que ela fez há 7 anos atrás, e ela quase se afogou. E não descobriu que era por isso. A pessoa não dormia, não deitava, não ia dentista, tinha desespero de beber água, e através da psicanálise nós descobrimos onde estava o gatilho daquilo, e a pessoa pôde viver tranquila. Antes só dormia se fosse a base de remédios controlados, tratamento com psiquiatra, e, na verdade, a resposta estava dentro dela. E a vida dela toda se tornou improduktiva. Sim. Então, tem essa história no livro, tem algumas histórias de desejos da mãe, que a filha fosse um menino, e depois que descobriu que era uma menina, tem toda uma trama por trás disso, qual foi a personalidade que foi construída naquela criança, os conflitos que geraram. O livro, a gente trata disso tudo, e é muito bacana. Muito bom, Anderson. Então, esse livro é fantástico. Eu, inclusive, vou comprar, né? Para as pessoas, né, que estão fazendo curso de psicanálise, né? Muito bom, que já é meio caminho andado, né? Para quem está fazendo a formação de psicanálise. Me disseram, na verdade, né? Tem ferramentas aí, conhecimento. Sim. Um paciente disse para mim que esse livro aqui já é uma terapia psicanalítica para a sua vida. Diz que você nem precisa pagar terapeuta. Exatamente, eu já ia falar isso, né? Esse livro aí já é uma terapia. Porque você entra mesmo você entra em si mesmo e traz tanta coisa que você não lembrava, é incrível. É incrível Exatamente. Mesmo. Muito bom, né? Então, nós vamos estar fazendo aqui nossas... Ah, tá, o lugar que você atende, fala aí. Ah, sim, eu atendo em Bangu, no centro de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Ah, sim, muito bem, né? Então, as pessoas aí que querem procurar o Anderson aí no Rio de Janeiro, né? Sim. No Instagram tem meu telefone, tem o endereço do meu consultório. Ah, sim, é só entrar no... Então, entrar aí no direct, aí no Instagram do Anderson, vai ficar bem mais fácil. Aí, você está encontrando, tem todas as informações lá, ó, o local onde o Anderson atende, e o link também para comprar o livro, né? Então, Anderson, muito obrigado, tá? O conhecimento aqui foi fantástico, realmente estou muito entusiasmado, muito feliz, né, por essas informações, por essa aula que nós tivemos aqui hoje, né, sobre ansiedade, né? As pessoas participaram bastante, parabéns aí aos meninos, né? As meninas que participaram, fizeram pergunta, realmente foi muito intenso aqui, né, a nossa live, né, por conta das participações, né, e o conhecimento fantástico do Anderson, né, você realmente está de parabéns, né, e depois nós estamos fazendo outras lives, né, se alguém, inclusive, querer indicar um tema aí que a gente fala aí na próxima, já pode indicar também, que nós vamos fazer, né, a próxima live, né, e eu estou muito feliz, né. Anderson, pode fazer essas considerações finais? Olha, eu que agradeço essa oportunidade, porque eu acho que não é questão de levar o conhecimento, é questão realmente de falar em saúde mental. Eu acho isso muito importante, porque adoecer o corpo, adoecer o físico, muitas das vezes tem cura, muitas das vezes tem solução, às vezes é mais fácil. Agora, o adoecimento da mente, dificilmente você tem uma recuperação, primeiro porque você não se dá conta de que você está naquela condição, né, Sidney? Então, eu acho que falar de saúde mental é muito importante, levar isso para colégio, para escola, para o amigo, para o vizinho, para todo mundo. E quando a gente fala nisso, a gente fala em várias outras situações. Adoecimento da criança, terapia de casal, quando o casal briga, terapia familiar, onde as pessoas não se entendem, não respeitam um ponto de vista do outro, enfim. Tudo isso é adoecimento emocional. Então, para mim, foi um prazer imensurável, né, estar aqui com você. Eu agradeço muito o seu convite e com certeza vamos fazer outras lives, vamos pedir a participação do pessoal para
sugerir temas, tá? E foi um prazer imenso. Eu nem percebo a hora passar, se deixar eu vou me embora e continuo. Realmente, Obrigado agora passa mesmo. muito rápido, né? Porque realmente o tema, o Passa. assunto é muito bacana, né? A Drica estava Sim. aqui agradecendo você, né, por ter cuidado do filho dela, realmente foi um sucesso, né? O Leandro está aqui parabenizando também a nossa live, né? Eu também quero agradecer a todos, né, e dizer que nós estamos aqui de portas abertas, né? Eu sou diretor da Escola de Vencedores. Aqui na Escola de Vencedores nós temos a Escola Asas Vencedores, né? Nós temos formações de coach, né? Analista comportamental, nós temos formações para empresários, né? Pessoas que se tornar um empresário de sucesso, né? Ter um negócio que vai crescer de forma estratégica. E nós temos outras formações, né? Mas a nossa formação mais próxima que nós vamos ter é a de coach, né? Profissional coach, que começa no dia 22 de janeiro, né? Que é coach e analista comportamental, né? E quero agradecer a todos que participaram, principalmente o Anderson, né? Que realmente eu fiquei aí encantado, né? Com todo o conhecimento, né, que o Anderson tem, né, nessa área aí, né, e nós vamos estar fazendo outros temas, né, aí para o início do ano. Tá? Muito obrigado, Anderson, pela sua presença, pela Obrigado, aceitação, Sidney. pelo convite, né, de estar aqui fazendo essa live comigo, e só gratidão, gratidão mesmo. Vai ser um prazer todas as vezes, com certeza. E depois deixa lá também, compartilha lá para a gente dividir aí com o pessoal a busca pelos Sim, cursos, né? Coach, é muito importante sim, que as pessoas se colocarem no mercado de trabalho, manterem seus negócios, né? Os seus cursos são muito interessantes, vai ajudar muita gente. exatamente. Obrigado, Anderson. A professora Valquíria acabou de entrar. Valquíria, você acabou perdendo, né? Realmente o assunto aqui foi muito bacana, né? Mas a live vai ficar gravada, tá? Você pode estar assistindo depois, né? As pessoas que vão assistir depois da nossa live, né? Prestem bastante atenção, que realmente o aprendizado hoje foi fantástico, né? Vamos se apropriar desse conhecimento, que com Sim. certeza vai fazer total diferença na vida de cada um. Obrigado, Anderson. Tchau, tchau. Obrigado, Boa Cisne. noite a Obrigado, todos. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Desligar aqui.